Você sabe tudo que rolou de mais quente na mídia e como essas informações podem ajudar no crescimento do seu negócio? Bem, eu sei. Eu sou Luana Clara, especialista em relacionamento com a imprensa, comunicação e marketing estratégico, e vou te contar tudinho aqui no Fique de Olho, a sua ferramenta de comunicação para inteligência de negócios. Bem, eu quero começar falando sobre família real. Você já parou para se perguntar como é que eles conseguem exercer um fascínio e despertar um interesse de todo o mundo? Bem, eu tenho a resposta. Eles têm uma estratégia de comunicação pautada em dados. E eu vou te explicar sobre isso pautada numa matéria publicada no jornal Zero Hora, que é um dos principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. Essa matéria vai ajudar a gente a entender todo o processo de comunicação estratégica para você validar um movimento de marca perante ao seu público. Bem, na notícia dizia que durante o jubileu de platina da Rainha Elizabeth, que foi referente a 70 anos de reinado dela, ela comunicou que achava a Camila digna de ocupar o título de rainha. Anteriormente, em 2005, quando a rainha se casou com o então príncipe Charles, ela tinha dito que iria ocupar o cargo de princesa consorte, cargo não posto, de princesa consorte, em respeito à princesa Diana. Então, assim, o rei Charles não teria nenhuma rainha, ou seja, nenhuma mulher é digna de ocupar o cargo de rainha a não ser a Lady Diana. Bem, quando a Rainha Elizabeth soltou esse posicionamento, eles queriam validar como seria a aceitação das pessoas em relação a Camila não ocupar mais o cargo de princesa consorte, sim de rainha. E aí, o Daily Mail, que é um jornal britânico, fez um estudo, uma pesquisa, para identificar como esse comunicado impactou os britânicos. E aí, esse estudo identificou que 55% dos britânicos se posicionaram a favor do que a Rainha Elizabeth falou, de que a Camila era digna de ocupar o cargo de rainha. Isso representou um aumento de 35% em relação à pesquisa anterior, que foi realizada antes desse posicionamento da Rainha Elizabeth. E quem ficou contra esse posicionamento da rainha, dizendo que não, ela tem que ocupar o cargo de princesa consorte, como ela se posicionou em 2005. Foram 28%. Uma queda de 11% em relação à pesquisa anterior. E o que isso mostra pra gente? Que a gente, quando associa a nossa marca a alguém que tenha credibilidade, autoridade e popularidade, a gente tem um ganho positivo para o nosso valor. Além disso, como eu falei lá no início da notícia, isso também mostra que antes da gente tomar uma decisão de posicionamento, a gente precisa entender o que o nosso público quer, o que ele espera que a gente fale, faça e se posicione em relação ao assunto. Então, eles queriam colocar a Camila como rainha, mas antes de decidir disso, eles fizeram um aquecimento com alguém que tinha essa credibilidade. E se você traz isso para o seu mercado, pode ser um jornalista, um influenciador ou uma personalidade que pode ter essa posição que a rainha teve. E aí, a partir desse comunicado, eles foram analisar o impacto da notícia. O impacto da notícia foi positivo e quando chegou ontem, dia 6 de maio, ela foi coroada rainha. Já pensou em que tipo de associação a sua marca pode fazer para gerar valor? E você tem o hábito de mensurar os resultados que essas associações trazem? Você pesquisa o que a sua audiência, ou seja, seus clientes, o seu público ideal espera de você, dos seus serviços, produtos, posicionamentos? Fica atento. E a segunda notícia que eu trago aqui também é sobre posicionamento. O Met Gala desse ano decidiu homenagear Karl Lagerfeld, um
ícone da moda, um estilista que fez looks memoráveis e também é lembrado por suas falas terríveis, gordofóbicas, racistas, misóginas, islamofóbicas e contra a comunidade LGBTQIA+. E é claro que as personalidades não iriam ficar caladas diante a essa exaltação. E aí eu trouxe 2 exemplos maravilhosos. O primeiro foi da Viola Davis, maravilhosa, que foi toda de rosa, que era a cor que o estilista odiava. A segunda foi a Lizzo, cantora maravilhosa, que fez uma foto que ela postou nas redes sociais, montada para o evento e comendo batata frita, porque ele tinha uma frase que eu quero até ler aqui para vocês, que ele falou em relação às mulheres que eram curvilíneas. Ele disse assim, olha, ninguém quer ver modelos gordas. As mães gordas com seus sacos de batatas fritas ficam em frente à TV dizendo que as modelos são feias. Então, quando ela faz essa ressignificação maravilhosa, comendo batata frita numa cozinha de um restaurante, ela está se posicionando contra ele nesse evento, porque o corpo dela nesse lugar em que ele preteria é um posicionamento político. Então, isso dá pra gente exemplos de como a nossa marca pode se posicionar em relação a eventos, fatos e afins que impactam o público que ela atende. Entretanto, eu quero destacar que mais do que se posicionar diante de uma situação, é preciso que a sua empresa tenha uma política pró aquela bandeira que ela está se posicionando. E a Viola e a Lizzo têm. Viola, uma ativista racial, a gente tem inúmeros vídeos dela concedendo entrevista falando sobre como ela é um megote, uma mulher maravilhosa, uma atriz incrível e mesmo assim não ganha tanto quanto as atrizes brancas. A Lizzo nem precisa se falar, né? Ela tem músicas, ela tem entrevistas onde ela fala sobre a causa anti-gordofobia. Então, gente, incrível o posicionamento da atriz e da cantora. Entretanto, esse comportamento delas se casa com a postura que elas têm. Então é válido. Então, quando você for pensar em se posicionar, pense primeiro em implementar políticas, em acompanhar se essas políticas estão sendo realizadas, para a partir daí você comunicar isso para o mundo, tá bom? Estamos combinados? E a terceira notícia que eu quero trazer aqui para você, ela foi publicada no portal Consumidor Moderno e fala que no Brasil, independente da idade das pessoas, todas querem um atendimento personalizado e humanizado. E o que isso tem a ensinar pra gente? O primeiro ponto é entender personalização para além de enviar um e-mail. Oi, Luana, tudo bem? Personalização é você ver essa pessoa como um indivíduo. E você, como empresa, quando receber um problema, uma dúvida, uma questão desse cliente, tratar de forma única, exclusiva. Então, assim, se não tem aqui no meu protocolo como eu vou atender diante desse caso, eu vou falar ou com o jurídico, ou com o departamento de vendas, ou com o departamento de comunicação para resolver. Eu não vou dizer assim, olha, não tem como eu te passar para o meu superior, que é uma frase clássica que a gente fica com ódio. Então, gente, quando você pensa em personalização, é você olhar o caso desse cliente como único e se comprometer a resolver. E nem sempre resolver é um BO, não. Às vezes, de resolver a questão que o seu cliente está te trazendo é um vestido na numeração X que ele precisa, não tem na sua loja. Então, como é que o seu vendedor vai agir? Ele vai ligar para outra loja? Ele vai ligar para o departamento X e esse departamento X vai rastrear onde está ou vai jogar para entregar na casa desse cliente. Se esse cliente precisa em um dia, tem uma taxa expressa para essa peça chegar na casa desse cliente. E aí, gente, quando você faz esse atendimento personalizado, automaticamente você está implementando um atendimento humanizado, porque essa pessoa deixa de ser um número para ser alguém importante para a empresa. E aí?
Você implementa isso? A sua equipe sabe quem procurar quando uma questão sai do script? Esse processo está mapeado? É muito importante você pensar nisso. Agora vamos dar um break nas notícias para respirar um pouco e para eu te fazer um pedido. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque o conteúdo que eu estou compartilhando faz sentido para você. Então aproveita e deixa o seu like. Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam entender como a comunicação pode ser uma ferramenta de inteligência para o seu negócio, beleza? Então eu conto com o seu apoio. Agora, se você quer ficar por dentro de todas as novidades que eu compartilho aqui, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho, que você sempre vai ser notificado quando eu publicar vídeos aqui. A quarta notícia foi publicada no portal IoT e fala que a Samsung proibiu seus funcionários do departamento de eletrodomésticos e celulares a usar o chat GPT. Isso porque um engenheiro, sem querer, colocou na plataforma um código-fonte confidencial. Além do chat GPT, a empresa também proibiu o uso do Bing e também do Google Bard. E o que isso tem a nos ensinar sobre comunicação? Comunicação interna, tá? Bem, como a gente está tendo uma inovação dentro do uso de ferramentas tecnológicas, é preciso criar um manual de boas práticas sobre o que pode e não pode usar. Então o RH tem que se reunir junto ao departamento de comunicação e os líderes da sua empresa, dos diferentes setores, para falar, essa ferramenta aqui pode impactar, essa não. Até o jurídico também para dizer assim, olha, se você usar essa ferramenta nessa função, pode dar um BO X, Y e Z. A partir disso, o RH, junto com o departamento de comunicação, pode construir um manual de boas práticas. E aí esse manual, mais do que ser enviado, porque a gente sabe que as pessoas não vão ler, né, gente? O manual é bom para oficializar, mas é preciso a gente ter alguém para palestrar explicando o porquê desse manual, cada capítulo, os pontos que são importantes. E também uma ideia interessante é o pós-conversa e apresentação dessa palestra, o RH se reunir com os colaboradores e entender quem tem cargo de média gerência ou um cargo mais de execução. O que achou desse manual? Faz sentido? Não faz? Como é que funciona na sua rotina? E a partir disso fazer um segundo manual com pontos que também impactam quem está ali no front, tá? Então, gente, novas tecnologias pedem novas dinâmicas e regras. Então, o RH mais o departamento de comunicação precisam se unir para resolver essa questão e produzir um conteúdo que realmente vá fazer sentido, não só para protocolo de que foi produzido, beleza? Agora aqui nos momentos finais da Fique de Olho, vamos para nossa última notícia. É uma entrevista, na verdade uma palestra, que a Cassie Kozyrkov, cientista de dados do Google, deu no Web Summit, que foi um evento internacional de inovação e tecnologia que rolou aqui no Rio de Janeiro. No bate-papo, ela fala que a gente está vivendo uma nova fase da inteligência artificial que vai impactar na forma como as pessoas consomem conteúdo, produtos e serviços. A cientista explica que a gente já usa a inteligência artificial há muitos anos através da personalização de serviço. Então, assim, quando chega lá na Netflix, se você abrir o meu perfil lá, vai ter uma recomendação de conteúdo diferente da do meu filho. Porque, por exemplo, eu amo K-drama. Então vai ter lá um monte de série, vai ter documentário, vão ter uns filmes indianos, vai ter sugestão de série francesa, sueca, porque eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Enquanto o meu filho vai ter muito mais anime e afins, que é a praia dele. Então essa personalização de experiência já era a inteligência artificial agindo. E que hoje, com o usuário podendo dar o comando, porque, por exemplo, quando você chega lá no chat GPT e coloca e-mail para encerrar um contrato, como eu faço? Ele vai lá e escreve. Então, assim, você está ordenando o que você quer. Então, quando você toma
liderança, quando você toma as rédeas é melhor, as rédeas do processo, isso vai impactar demais na forma como você compra e consome. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque diante desse desse papo que ela trouxe, eu reforço algo que falei na semana passada no Fique de Olho 7, que era a importância de empreendedores utilizarem o ChatGPT para entender como é que a ferramenta funciona e, diante disso, vislumbrar como ela vai impactar no seu negócio, no seu serviço e que tipo de demandas ela pode trazer para o seu cliente. Isso é ter uma postura proativa em relação à inovação que o mercado traz para você, tá bom? Então fica de olho nisso. Espero que você tenha curtido, aproveitado e consumido bastante esse conteúdo aqui que eu compartilhei, que tenha te ajudado a pensar de forma diferente a comunicação e a gestão do seu negócio. E como você já sabe, durante a semana eu vou publicando shorts aqui com dicas, insights, assuntos quentinhos para você dar aquele acorda menina! E toda quinta-feira eu compartilho um conteúdo mais aprofundado sobre uma técnica, uma inovação, algo que vai te mostrar o como faz dentro da comunicação. E domingo que vem eu tô aqui de novo no Fique de Olho, trazendo o que rolou de mais quente e que vai impactar no crescimento do seu negócio, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!